pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí, vai acompanhar tudo aqui da Flávia na América, um pouquinho das minhas experiências. Eu gosto de deixar a dica aqui pra vocês no canal, vocês têm visto aí que eu tenho feito vários tipos de conteúdo. Posso agregar também quem tá querendo vir pra cá e quem já tá aqui, acabou de chegar. Então hoje eu vim dar a minha opinião e falar um pouquinho com vocês sobre o assunto do momento, né, que foi a vitória do Donald Trump à presidência aqui dos Estados Unidos, e ele vai como é que fala? Tomar posse, né, em janeiro. Vou falar um pouquinho para vocês quais são as minhas expectativas, um pouquinho de como está o meu processo aqui nos Estados Unidos. Mas antes eu queria mostrar pra vocês um passeio que eu fiz com as crianças. E aí a gente vai conversando um pouquinho. Eu quero deixar essa dica também pra você, papai e mamãe, porque agora aqui é inverno, né? Então a gente fica louco procurando um lugar pra levar as crianças pra extravasar as energias. E esse lugar eu amei, é muito legal. E também, ó, precinho muito bom. Então vou mostrar pra vocês e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essa nova presidência aí e qual que é as nossas expectativas aqui quanto imigrantes. Tamo indo, ó. Todo mundo. Vamos ir lá no parquinho. Vamos chegar lá no parquinho. Tentar achar, né? Primeiro a gente fica perdido, muito perdido, pra depois a gente se encontrar, mas não tem problema. E trazer as crianças pra brincar nesse parquinho aqui, que é mais ou menos 1h e pouco da minha casa. Vou mostrar pra vocês. As crianças, ó, tem a gatinha aqui comigo. As crianças e os adultos também podem brincar, e os adultos não pagam pra brincar, então é uma diversão econômica. Tem um vídeo lá no meu Instagram onde eu mostro, mas hoje eu vou mostrar pra vocês aqui no YouTube também. Bom, pessoal, vocês já viram aí, né? Esse lugar é maravilhoso, dá mais ou menos 1h, 50 minutos aqui da minha casa, mas vale super a pena levar as crianças para brincar. Quando a gente foi, ainda tava faltando muito brinquedo, mas eu acredito que, né, mais umas 2, 3 semanas já vai estar tudo completinho. E bora lá falar desse assunto tão polêmico que tem, né? Todo mundo tá gravando aí, eu não poderia deixar de gravar e dar também a minha opinião sobre esse assunto, que é um assunto, assim, que tem um pouco amedrontado a gente, né? Nós que estamos morando aqui nos Estados Unidos, infelizmente somos imigrantes, né? Ilegais, não temos documentação para sair do país. É uma coisa que amedronta a gente porque a gente pode ser deportado. Sim. Será? Será que vai deportar todo mundo, gente? Ai. Brincadeira, pessoal. O que acontece? A partir do momento que a gente cruza a fronteira aqui dos Estados Unidos de forma ilegal, né, pelo México, que foi como eu vim, já deixei o vídeo aí pra vocês querem conhecer um pouquinho mais de como eu vim, tem um vídeo aqui no canal. Mas a partir do momento que a gente cruza a fronteira, México e Estados Unidos, a gente já é ciente que a gente está cometendo um crime. Sim. A gente vem pra cá em busca de um asilo, né, que é a única, meio que uma das únicas formas, né, de tentar se legalizar aqui. A maioria dos brasileiros que vem com família, né, é uma das alternativas, que é pedindo asilo. Só que o que acontece? Quando a gente entra, vem todo um processo, né, entramos, a gente recebe a documentação da imigração, e aí, a partir daquele momento, você meio que vai responder esse processo em liberdade aqui dentro dos Estados Unidos. E quando a gente entra, a gente assina papéis, tudo, como a gente vai ter uma pessoa que vai nos receber, como você não pode trabalhar. Sim, pessoal, pra quem não sabe disso aí, o governo americano, a partir do momento que a gente entra, a gente pede asilo, a gente deixa lá um nome, o endereço de um patrocinador, que é quem irá custear a nossa estadia aqui nos Estados Unidos. Sim, que é a pessoa, né, que geralmente recebe a gente. Quando a gente tá lá na imigração, eles ligam, confirmam: fulano, você vai receber ciclano, fulano, nanã, então, estamos liberando ele a partir da data tal, tipo assim, né, pro seu endereço. E aí a gente tem que mostrar lá as passagens compradas, tudo certinho para aquele endereço onde a gente deu lá na imigração.
Então, pessoal, fiz algumas anotações aqui para ficar mais fácil para eu lembrar e falar para vocês tudo certinho. Mas como eu estava falando, né, quando a gente entra aqui nos Estados Unidos, a gente não pode trabalhar, assim, né? Perante a lei, é o que a lei mostra, mas assim, eles não têm aquela fiscalização enorme sobre isso. Então a maioria das pessoas vai trabalhar, até porque também quando a gente é recebido por alguém aqui, a gente não vai ficar a vida toda, né, por conta daquela pessoa. Então a gente vai trabalhar, vai correr atrás, vamos seguir nosso rumo, como aconteceu com a gente. A família que recebeu a gente ficou 3 semanas com eles, aí a gente alugou nosso apartamento e fomos pro mundo, fomos para os Estados Unidos. Vou falar com vocês também um pouquinho do meu processo. Igual, entrei com os papéis da imigração. Assim que eu entrei, a gente recebeu uma folha que a gente tinha que ligar para poder confirmar. Assim que a gente tivesse número de telefone daqui, né? Pra gente confirmar o número de telefone, endereço, pra gente receber correspondência da imigração. Fizemos isso, só que logo após mudei. E aí, o que acontece? Eu entrei em contato com a imigração para poder alterar meu endereço, falar que eu tinha mudado, né? E aí eles anotaram lá, e aí eu né, esperava, porque quando a gente entra, você vai começar a responder o processo, e esse processo tem a corte que são audiências, onde vai ser discutido o seu caso, se você tem realmente um motivo para ter um asilo, né? Que são diversos motivos ou não. E como é que vai ficar essa situação aqui dentro do país. Então, a partir do momento, muita gente tem essa dúvida. Um dia desse, uma seguidora minha lá no Instagram, falando nisso, vamos lá me seguir, Flávia na América. Flávia Oliveira na América, gente, mudei meu IG esses dias e ainda tô me adaptando, mas Flávia Oliveira na América. Vamos lá no Instagram também, que eu deixo muita informação lá. Me perguntou sobre isso. Ela falou assim, mas Flávia, eu tenho uma curiosidade de saber como é que é aí nos Estados Unidos, porque a pessoa vai, entra pelo México, é ilegal, e aí? A pessoa vai ficar fugindo da polícia o tempo todo? Eu vejo vocês aí dirigindo, vivendo. Eu falei assim, sim, porque a gente tá uma forma de ilegal, mas não 100% ilegal. Porque a gente entrou, cruzou a fronteira, a polícia sabe, a imigração sabe que a gente tá aqui, gente. É isso. Esse é o ponto-chave, a gente não tá escondido. Então, assim, se me parar, eu tô dirigindo, aí me parou na rua, eu não vou ser preso, porque eles sabem que eu tô aqui, tem todo lá, eles sabem onde que eu moro, de tempo em tempo a gente faz essa atualização, né? Igual agora eu mudei, eu atualizo de novo meu endereço, atualizo meu número de telefone, se eu mudei o número de telefone, vou lá e atualizo, então eles sabem que a gente tá aqui. E aí vão ter nessas cortes, né? No meu caso, vão fazer 4 anos que eu estou aqui, 3 anos e 6 meses já. E eu ainda não tive nenhuma corte. Eu entrei aqui, né, em junho de 2021. E aí muita gente que entrou, tipo, em julho, em agosto de 2021, já teve um processo mais acelerado que o meu, que teve, assim, 2, 3 cortes a mais. Né? Quem entrou no ano próximo ainda foi mais acelerado. Tem algumas conhecidas minhas que já tiveram 3 cortes, 2 cortes, tem, né? Então, assim, eu não tive nenhuma ainda. O que eu tive que fazer foi apresentações. Inclusive, em agosto, a gente teve que refazer, depois de 2 anos, que eu fiz uma, eles pediram pra gente fazer uma próxima apresentação, somente há 2 anos depois, que foi esse ano 2024. E aí, nessa apresentação, o que a gente faz? A gente uma apresentação, falar ainda continua no mesmo endereço, mudei de endereço, continua no mesmo telefone, e isso tudo via e-mail. Eu só envio nos nossos números de processo para eles e falo que a gente continua no mesmo endereço, ou coloco o endereço atualizado e os telefones. Só. E o que acontece? Só que se você não comparecer, você entrou aqui nos Estados Unidos, você não tem cor, você tem a corte marcada para aquela data, você não vai. E aí? Aí sim você passa a ter mais um motivo para ser um ilegal aqui. Tipo assim, procurar, não é vou falar procurado igual um procurado da polícia de crime, mas sim, você pode ser caçado, né? Eles podem ir atrás de você, saber por que você não foi, porque você teria que cumprir esse assunto com a justiça. Então, é super importante comparecer. E a gente vai viver na vida normal, né? Igual a minha seguidora lá perguntou. A gente vive uma vida normal. Sempre quando eu vim pra cá, eu falei com o meu esposo, falei, olha, eu quero ir, a gente vai, mas a gente não vai fugir de corte. A gente tiver corte, a gente vai, a gente vai. E se a gente ganhar a carta de deportação, a gente vai voltar pro Brasil. Aconteça o que acontecer, tenha feito o que a gente fez. Então,
É o meu pensamento, tá, gente? Aqui no meu canal eu falo pra vocês as minhas experiências e gosto também de deixar pra vocês claro sobre isso, porque tem gente que pensa diferente de mim. Com o tempo que você tá aqui, a maioria das pessoas que entram, que já tem corte marcada, procura um advogado. Eu não tive corte ainda, eu sei. Ah, você fez errado, sim, posso ter feito, mas eu ainda não procurei advogado. Procurei uma assessoria com uma advogada, que ela só me assessora e ela sempre fala pra mim, Flávia, vamos ficar de olho. E, tipo assim, ela foi muito honesta comigo, porque ela podia estar pegando meu dinheiro, eu pagando, né? Mas, tipo, pra mim não justifica. Se eu não tenho corte marcada, não justifica eu pagar advogado hoje. Né? Muitas pessoas... Eu sei que pra mim seria muito difícil conseguir o processo de asilo, porque a maioria das vezes o asilo, ele né, quem consegue mais fácil, né, gente? Vou falar assim, palavras simples. Uma mãe que vem com duas crianças, talvez é mais fácil, um pai só com uma filha, é mais fácil conseguir até uma documentação, mas uma família completa é um pouco mais difícil, tem que ter muita, muita, muita prova. E depois que você tá um tempo aqui já nos Estados Unidos, cumprindo suas coisas tudo direitinho, o juiz vai decidindo como é que vai ser o seu processo, você pode conseguir o social, que é um documentado daqui, e um permit de trabalho, porque você não vai ficar aqui a vida toda sem trabalhar, né? Então, a maioria das pessoas, a partir de 6 meses que já estão aqui em processo, conseguem. Eu ainda não tenho permit de trabalho e nem social, como eu falei com vocês, teria que entrar com advogado, e eu optei por não entrar. Bom, tô seguindo aí, vamos ver como é que vai ficar isso aí no futuro. E aí vem a grande questão, né? E agora com o Trump aí? Como vai ficar a nossa situação dos imigrantes? Todo mundo falando, vai deportar todo mundo, vai ter deportação em massa. Gente, meu ponto de vista, tá? Depois que você tá aqui nos Estados Unidos, você enxerga muita coisa, porque os americanos precisam muito da gente, precisam muito dos imigrantes, porque tem muito trabalho, a maioria dos trabalhos, principalmente os trabalhos pesados, estão todos feitos por imigrantes, você não vê americano fazendo. Então, assim, tem esse ponto-chave aí, mas isso não quer dizer tudo também. Porque se você entrou aqui no país, se você cometeu crime, se você já tinha um crime no Brasil, se você cometeu um crime aqui, se você infringe as leis, se você tem recordes criminais aqui, tem bate de carro, né, faz tudo de errado, eu acho que isso aí vai pesar muito na hora deles começarem essas ordens de deportação. Pode ser que eles vão começar a procurar principalmente primeiro é bom, hein? Primeiro, eu acho que eles vão procurar essas pessoas que devem, né, pessoas com recorde criminal, pessoa que talvez tenha um processo no Brasil, que às vezes, né, a Interpol mandou pra cá, não sei. Eu acredito nisso aí. Mas, assim, eles não vão mandar todo mundo embora. Tô indo. Tipo assim, igual pra mim, se sair uma carta de deportação, pra mim, acredito que primeiro eu teria que fazer esse processo das 3 cortes, não sei. Mas se saísse pra mim hoje, eu iria pro Brasil. Eu não vou fugir, eu não vou ficar escondida aqui de jeito nenhum, não fico. Ou você falar assim, todo mundo que entrou na data tal, tem que se retirar do país. Tô indo, gente. Assim, sou muito grata, sabe? Aqui é um país de grandes oportunidades, vivi muita coisa boa aqui, consegui muita coisa. A gente tem conseguido, né? Coisas que eu nunca imaginava, né? Conseguir aqui através do nosso trabalho, que a gente trabalha muito. Mas é complicado, às vezes, pensar que a gente vai ser deportado, tipo assim, vai ser mandado embora, sabe? Que a gente veio meio que sabendo que isso poderia acontecer, mas a gente não quer que aconteça. Apesar que às vezes é difícil, né? Você fica assim, tem um presidente igual a gente viu. Eu já vejo, com esse pouco tempo que eu tô aqui, né? Vamos fazer 4 anos, eu vejo grande mudança de quando eu cheguei pra hoje. Assim, as coisas ficaram bem mais difíceis. Então, agora eles têm uma esperança no novo presidente que as coisas melhorem, principalmente a economia. Então, é isso aí, vamos ter esperança. Mas é isso, gente. A minha opinião é essa. Eu acredito que não vai ter uma grande deportação assim em massa, mas que realmente sim, as pessoas que devem, as pessoas que não vão à corte, as pessoas que têm crimes, que cometeram crimes, as pessoas que, né, agem errado e que andam errado aqui, essas sim vão ser as primeiras pessoas a serem procuradas para sair do país.
E hoje, né, queria falar com vocês sobre isso nesse vídeo, porque é uma pergunta que eu recebo frequente. E queria deixar aqui minha opinião e contar um pouquinho também pra vocês que não sabem como é que é esse processo aqui depois que você entrou aqui nos Estados Unidos. Porque muitas vezes a gente conta como é que é, eu vim pelo médico, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas e o depois, e o pós-médico, como é que funciona? Então é sobre isso aí. Você tem que fazer todo um acompanhamento, inclusive algumas pessoas quando entram, elas recebem tornozeleira. Então, elas ficam por um período com tornozeleira no pé. Tem pessoas que, igual no nosso caso, meu marido recebeu um celular que era como se fosse um rastreador. E naquele celular, de tempo em tempo, ele tinha que fazer um check-in para verificar onde que a gente estava e tinha que ser naquele endereço. Então, assim, gente, tem muita coisa. Que às vezes quem tá no Brasil nem imagina, né? Igual a tornozeleira, ela fica no pé, você tem um raio para você andar. Olha só, que loucura. Graças a Deus a gente não recebeu, né? Porque a tornozeleira, ela, tipo assim, ela dificulta um pouco, sabe? Às vezes as pessoas têm medo de levar quem tem tornozeleira pra trabalhar, porque pode apitar. Os americanos não vê com bons olhos, né? Então, dependendo do serviço que for fazer dentro de casa, às vezes os americanos não gostam, então assim, não é todo mundo que leva. E são várias coisas. Então, esse é o pós-médico. É muito difícil, não aconselho ninguém a fazer. Vim dessa forma, mas não aconselho ninguém. É muito difícil, né? Eu sei que é complicado, às vezes, também, para poder conseguir o visto. Mas se você tem um sonho, corre atrás. Primeira coisa, entrega na mão de Deus. Se for da vontade dele, você tá aqui nesse país, vai dar certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, já se inscrevam e compartilhem aí com quem tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre isso. E até o próximo vídeo.